Tá aí, mestre Tabosa. Eu queria saber agora, mestre, o senhor falou aí desse começo aí, como é que se dava ali os treinos, então? Esses treinos de mestre Arraia, ali para esses primeiros alunos, e esse legado que ele deixou pro senhor ali, que o senhor que acabou dando continuidade, né? Sim. Porque, de repente, a capoeira teria até um lapso de tempo aí, né? De repente, nessa ida dele, nessa volta dele para Salvador, como só tinha ele, de repente ficaria sem capoeira Brasília, se o senhor não desse continuidade ao trabalho. Exatamente. E quando ele volta, também essa lacuna ficou grande, porque ele volta, nessa volta para Salvador, ele teve contato com a Angola. Então, ele tem várias fotografias naquela revista de antigamente, há 50 anos atrás, era Manchete, sei lá o nome. Sim. E ele aparece dando Cruzeiro. Ele aparece jogando e nas exibições de mestre Pastinha. Eu até me surpreendi com isso. Ele volta para Brasília e deixa essa lacuna na regional, porque ele vai dar aqui aula de Angola. Eu não tive nem conhecimento, nem contato com ele, para você ver, ele voltou, mas ele não teve esse contato mais com a gente, teve contato assim, físico, mas não de jogar. E ele começa a dar aula de Angola, inclusive para o bar. Então ele vai para Salvador em 67, 68, 68. Te deixa dando aulas. Aí sim, nós resolvemos tomar a frente. Quem foi o pilar disso? O Cláudio, o Fritz e eu. Sobramos nós três que tomamos a frente. Porque era uma época de estudante. Todo mundo tinha mais ou menos uma meta de estudar e se formar e fazer alguma coisa nesse sentido. É uma obrigação daquela época, inclusive quem veio para cá? Os militares e os funcionários públicos, classe média praticamente. Sim. Então todos eles tinham o objetivo os pais, que nós tivéssemos um conhecimento, encaminhamento profissional, né? Essas coisas todas. Eu jamais poderia pensar na minha vida que eu ia viver de capoeira. Eu pensava que ia ser um hobby para mim, mas estava fazendo com toda a minha identidade que eu tinha com a situação. Quando ele sai, ele deixa a gente órfão e diz, e agora? Não, vamos continuar. E a gente continuou treinando junto, nós três principalmente, aí começou a ter essa... não teve assim, então, não teve uma conversa assim, mestre, eu vou deixar com você? Não, eu tô dizendo que esse é o corrido. Esse é o corrido. Esse é o... Se ficasse aqui, ele seria preso. Um dia teve treino, no outro já não tinha mais. Já, cadê ele? Ele tá fugido de Brasília. E aí, órfão mesmo. Os três, então, mestre Tabosa, mestre Cláudio Danadinho e mestre Fritz. Alfredo. Ficaram ali à frente. Aí outros alunos, tinha um outro pessoal. Sim, aí cada um foi procurar, de repente, dar uma aula num lugar, num espaço. E foi quando me chamaram para a UNB. 68, você falou em 66, eu corrigi. Em 68, 69, a FAUMB me chama para dar aula lá na UNB, de capoeira. Eu me lembro que eu morava nas 208 Sul, o primeiro dia, não tinha nem dinheiro, fui correndo lá das 208 até a UNB para dar aula lá no horário X, era meio-dia, se não me engano. Foi correndo mesmo? Correndo fisicamente mesmo, correndo. O sistema de transporte em Brasília é um problema antigo também. Antigo. Mas então lá, para você ver, na época de 68, 69, a universidade, transmitindo delegando para a FAUMB, Federação, né, Atlética da Universidade, ela criou lá o trio judô, karatê, o higashino, judô, se não me engano, é com Shiozawa, e eu com a capoeira. E os alunos, em seus semestres, faziam a opção que eles quisessem daqui, como educação física, para você ver, naquela época. E olha que ninguém nem pretendia ser formado em educação física. Aliás, não tinha nem educação física na UNB nessa época. Não tinha. Era mais atividade. Só atividade que era obrigado a ter. A faculdade de educação física não existia dentro da universidade. A formação do educador físico, né? Tinha um professor de educação física, isso tinha, mas eles vieram de fora. Com tudo de Brasília veio de fora, né? E aí, dando aulas na UNB, mestre, foi o primeiro espaço, então? Meu primeiro espaço foi. Pegar para dar aula. Meu primeiro espaço foi. E aí ficou ali durante algum tempo, já... Muitos anos. Os alunos que vieram de mestre Arraia já ficaram ali com o senhor, já vieram aparecendo novos alunos, a maioria estudantes da UNB? O de mestre Arraia, da nossa época de mestre Arraia, não, eles pararam. Nós tivemos que dar continuidade a coisa dali para frente. O Cláudio Danadinho foi dar aula no antigo CIEM, que era do lado ali da UNB, não sei se vocês chegaram a conhecer. Não, um centro de ensino de Brasília, onde o Mercadante estudou, muita gente estudou ali. O Mercadante foi aluno do Cláudio, lá no CIEM. O
O Fritz foi dar aula num clube. Então nós ficamos em 3 regiões, mais ou menos assim, cada um com um espaço dando aula. Só que a UNB ficou sendo uma referência. E, gozado, eles tinham um semestre para fazerem a educação física, substituindo a educação física, e só que aconteceu que os alunos começaram a repetir os outros semestres e foram ficando na capoeira. E dali foram surgindo capoeiristas Alunos mesmo de capoeira. A identidade com a capoeira foi tanta que eles não mais optavam por outra atividade física, continuaram. Então, houve uma continuação também na própria forma de dar aula e da continuidade do capoeirista ali dentro. E aí foi quando eu formei meu primeiro corda vermelha, que foi fruto dali, foi o Gil. O Gil, isso era 1970 e alguma coisa? Era, década de 70, porque o Monera que teve aqui, ele é da década de 70, ele dá continuidade em 75, se não me engano. Ele é fruto de lá também. Ele fez aula com a Dilson, depois, como ele fazia faculdade lá, Sim. de engenharia, então para ele ficava mais fácil fazer aula lá comigo. Então ele passou dali em diante ser aluno de lá. Que maravilha. Aí nessa história aí, só para eu me localizar no tempo e no espaço aqui, mestre, como o senhor mesmo falou, Mestre Arraia já tinha voltado, estava aqui em Brasília de novo, assim, dando essa aula de capoeira Angola ali? Ou isso aí acontece quando, assim? Eu não vou conseguir te precisar, porque essa parte da Angola, quando ele chega em Brasília, e que é com o mestre Barto, Sim. eu não vi, te confesso que eu não vi. O Aldenor, ele ia na minha academia, quando eu já tinha aqui a academia na Asa Sul, participava da roda, mas ele não me falou que estava dando aula de Angola, para você ver. Entendi. Como é aquela situação. E quando eu me surpreendi, aliás, ele me abordou várias vezes querendo que eu treinasse com ele um outro tipo de capoeira, mas ele nunca falou que era Angola para mim. E depois eu vi que esse resultado saiu com o mestre Barto. Mas quando o senhor começa a treinar com ele ali no Elefante Branco ainda e tal, começa a dar suas aulas, essa distinção que sempre existiu na capoeira entre Angola e regional, ela já havia assim com clareza na sua cabeça? Como De é que forma funcionava nenhuma. isso, mestre? De forma Capoeira nenhuma. era alguma coisa assim? Não, eu não tinha essa distinção Sim. para mim. Quando eu tive o prazer de conhecer, foi com o Aldenor e era só era regional. Sim. E aqui nós não tínhamos Angola. Aliás, demorou muito a chegar a Angola aqui. Muito que eu digo foi por volta de 75, quando o Sabu, que é mais para o lado da Angola, apesar de uma capoeira até forte que o Sabu tinha, mestre Sabu, mas ele chega aqui em Brasília até quando começa a capoeira a ser mais em âmbito popular, mais na praça, mais na rua, mais lá Ele que faz a roda da torre, né, da mestre? torre, foi ele que praticamente começou aquela roda da torre. Hoje ela existe por causa do mestre Cal. Sim. Ela já teve vários momentos ali que quase acabar. Mas o Sabu tem um mérito nesse sentido em Brasília. E ele frequentava a minha academia, nas rodas, que todos sabem que tinha roda. E quando ele ia com a capoeira regional, a capoeira Angola dele. Outro antes dele foi Mestre Gato Preto da Bahia. Sim. Aquele eu tive um prazer muito grande de ter contato direto. Mas ele era angoleiro. Mas ele estabeleceu o trabalho em Brasília, mestre? Estabeleceu o trabalho em Brasília, pequeno, onde fruto dele é o Mestre Gavião, e que é corda preta. Naquela época não tinha corda preta. Agora que o pessoal do Rio, do Boneco, tem corda preta, ele tinha. E Ele já chegou aqui com corda preta, é isso? não, ele não. Ele não tinha. O angoleiro não usava Sim, graduação. Os alunos dele. Entendi. Ele, quando começou também, para ter graduação, não existia, cara. Não tinha esse negócio de graduação. Pois é, isso é uma coisa que eu gostaria até de conversar com o senhor agora, mestre, sobre essa história de como o senhor foi desenvolvendo a sua aula de capoeira, assim, a sua pedagogia de capoeira, o seu sistema de ensino mesmo, de treinamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação aí, que aprendeu ali com o mestre Arraia, mas foi desenvolvendo o seu método, né, mestre? Fui obrigado, né? E eu tenho certeza que a sua contribuição para a capoeira que a gente treina e pratica hoje em dia, ela é fundamental. Tenho certeza disso, que tem coisas que nem se sabe que são originárias da sua pessoa na capoeira e que hoje em dia é como se tivesse sido universalizada aí na capoeira, né? A gente hoje já com a capoeira que a gente tem, a gente não pode nem pensar lá atrás, quando a gente estava abrindo
o campo, estrada. a mata, a estrada, pelo que a gente passou. Realmente, a história, talvez o mérito que a gente tenha seja por causa da história só. De estar aqui no lugar certo, na hora certa. Que nenhuma pretensão eu tinha e nenhuma objetividade nesse sentido. Sim. Mas eu sempre fui envolvido com esporte. Mesmo na Caseb, eu me despontava com corrida de 100 metros rasos, salto de distância, e era considerado dentro do colégio um atleta que tinha medalhas, essas coisas todas de competições estudantis. E depois até em universitários também. Mas eu, na falta da capoeira, que não tinha aqui, eu fiz judô na Júlia Diné, Academia Júlia Diné. Então eu estava sempre envolvido no esporte. Aquela doutrina do judô, aquela dinâmica de aula do judô, isso me ajudou como base também, quando eu fui ter necessidade, uma certa obrigação, porque eu não tinha referência nenhuma como era uma academia de capoeira. Onde? Em Mestre Bimba? Naquela época, amigo, para você pensar em viajar de ônibus, das nossas estradas, eram terríveis. Para você viajar de avião, era impossível, de tão caro que era. E mídia, videotape, demorava 1 mês, 2 meses para chegar alguma informação aqui. Então nós não tínhamos informação. Então tudo teve que ser criado pela própria necessidade do que era cobrado para você. Então quando eu montei a academia, aliás, montei também sem estar querendo montar. Foi um amigo meu, Robson Machado, que foi para os Estados Unidos e teve contato lá e veio todo cheio de ideia, mais novo do que eu, e nós éramos jovens também. E ele vem com o tal do professor eletrônico, quem criou o curso de inglês aqui, o primeiro curso de inglês com headphone, professor eletrônico chamado. E aí ele disse, vou montar uma academia, o seu nome já é aqui conhecido, digo, Robson, eu vou montar academia nunca, porque é custo, é isso, eu estou estudando, eu não estou trabalhando. Aliás, eu estava trabalhando depois no Banco Mercantil em Minas Gerais, meu primeiro emprego. Bancário, como é que eu vou fazer uma coisa? Não, mas você é conhecido e tal. Então, eu vou montar com você. Montamos juntos. O nome, eu ia colocar Grupo Yorubá. Grupo Yorubá? Yorubá, eu usar esse nome. Ele disse, não, tem que usar o seu sobrenome. Tabosa, meu sobrenome. É conhecido já na capoeira, tal. Robson, isso é muito chato. Meu próprio nome numa coisa dessa. Colocou. E deu certo. Então, desde o início deu certo. Mas a sistematização das coisas não existiu. Os alunos é que estavam atentos a isso. O único esporte que era muito forte aqui no Brasil era o judô. Com o Shozawa, com o Miura, com o Júlia Diné. Então isso era muito forte a ponto de a gente ter como uma referência. E eu pensei, bom, tem que ter uma graduação. Meus alunos estão cobrando uma graduação. Eu pulei no tempo, e em 67, 68, 69, antes até disso, o Cláudio me levou para conhecer um grupo no Rio de Janeiro, muito parecido com a gente aqui de Brasília. Todo mundo da Zona Sul, né? Sim. O pessoal do Rio da Zona Sul, Peixinho. Na verdade, o Peixinho estava começando. Era aluno dele. Era Gato, o Gil Velho, irmão do Gato, o Rafael. E ele disse, olha, tá bom, é igual a gente aqui, todo mundo estudante, todo mundo fazendo capoeira, e uma capoeira bacana, vamos lá. E me levou. Foi quando eu conheci o grupo Senzala. Jogamos lá, eu joguei, todos eles gostaram de mim e tal. Mas até então, também não tinha graduação lá. E era um momento, na década de 67, por exemplo, na década de 60, começa a aparecer a força da capoeira na música. Berimbau, do Berimbau, Lapinha. Começa a chamar a atenção do inconsciente coletivo brasileiro para essa arte que era nossa. E começou a... Pô, mano, onde está surgindo? Todo mundo mais ou menos isso. Ao longo de 50 anos atrás, não sabe. 50 anos atrás, meu amigo, é meio século. Não percebia isso que a capoeira tinha. Achava que ainda tinha aquele estigma de coisa de rua, coisa de malandro. Quando aparece na música, toma uma outra conotação. E começa a pipocar, que eu chamo sempre, o inconsciente coletivo acontecendo em diversos momentos. Parece até que você é o único, e você não é o único. Todos estão começando, Belo Horizonte, Rio, com a Senzala, e o pessoal do subúrbio. Salvador, preso. Preso porque a personalidade do Mestre Bimba, do Mestre Pastinha
tinha que estar concentrado neles. Ninguém podia montar uma academia em Salvador. Apesar de que tinha outros nomes ali em Salvador, né, mestre? Mestre Canjiquinha, Mas eles mestre Caissara, Valdemar. Isso, mas eles viviam mais ou menos no mesmo grupo ali, né? Depois é que eles começam esse negócio de dar aula. Mas eles iam era pra roda. Só capoeira mesmo. Só capoeira mesmo. Todos esses, a berrê, tudo, passavam pelas rodas, aquela roda, ver o peso, Mercado Modelo. Aí começa todo esse pessoal. Mas o pessoal de Mestre Bimba, Ezequiel, Tapuã, Godion, nem sonhava em dar aula. Nem sonhava em ter uma academia. Nós sim. Começou a aparecer em vários lugares. Brasília 1. E quando a gente tem contato com a Senzala e tem essa identidade, eu comecei a sempre... Não é fazer aula na Senzala, nós trocávamos experiência. Porque eu tinha um ano aqui, fazendo o que eu tinha que fazer, eles lá. Quando chegava férias, eu ia para lá, eu mostrava o que é que eu tinha tido de dificuldade e superado. E eles me passavam também. E aí foram evoluindo juntos. Fomos evoluindo junto. Eles me chamaram para participar do Berimbau de Ouro. O Cláudio e eu, a princípio, porque o Cláudio era o que era o contato, né, o mediador.